Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio Pelo Espírito. O que será que Deus tem para falar conosco e com você? Fica aí para ouvir tudinho, tá bom? Eu sou a Tati, esposa do Bruno. Eu sou o Bruno, marido da Tati. E nós somos o casal do Mentalidade Cristã. Bom, eu sempre explico para quem está chegando aqui pela primeira vez, né? Que esses episódios de Pelo Espírito é porque a gente deixa o Espírito levar a gente, né? Então, a gente tira o marcador da Bíblia, a gente faz uma oração, pede para o Espírito Santo nos orientar sobre o que nós vamos falar. E aí a gente conversa sobre isso, tá bom? Então vamos orar juntos? Senhor nosso Deus, Pai querido, nós estamos agora aqui na Tua presença. Eu peço para que o Seu Espírito Santo nos direcione e nos capacite, que diminua cada um de nós e aumente o Seu Espírito, para que possamos ser todos instrumentos e abençoe o entendimento e a compreensão. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ver. João. Nem é. Como que a gente quase se virava? Ezequiel. Ai, ai. João 5, a cura de um paralítico. Ah, a gente estava assistindo esses dias. Exatamente. Não é? Será que é o mesmo? Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto do portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: "Você quer ser curado?" O enfermo respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue o seu leito e ande." Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o seu leito, começou a andar. E aquele dia era sábado, por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: "É sábado, e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito." Ao que ele lhes respondeu: "O mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande." Perguntaram-lhe: "Quem é o homem que disse a você: pegue o leito e ande?" Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: "Olhe, você foi curado, não peque mais para que não aconteça coisa pior." O homem se retirou, disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: "Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também." Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém, é otárico. Não é o que a gente viu. Não é o que a gente viu a história. Aliás, fica a dica pra você. Eu sei que os nossos vídeos ficam aqui na internet por muito tempo, então não sei quando que você tá assistindo esse vídeo, mas no exato momento que a gente tá gravando aqui, tem uma série que se chama The Chosen. Ela é gratuita e a gente tá curtindo muito assistir com toda a família, inclusive dá pra assistir com os nossos filhos. É maravilhosa, mostra a vida de Jesus com os discípulos, né, os escolhidos, e detalhes de como eram feitas ali a cura, os milagres, as conversas. É muito legal. Muito legal. E não tem muita violência, né? O Benjamin, então, por dá exemplo, pra assistir. tá menor, ele não tem muita paciência pros diálogos, assim, mas na hora que aparece Jesus, aí ele fica encantado. Jesus. Aí ele corre pra assistir. É muito legal. E a gente tava falando, na verdade, que a gente viu uma outra cura, né? Um dia desses, num dos episódios, né? Que é aquela passagem em que os amigos dele descem ele os amigos do paralítico descem ele até Jesus pelo telhado para que Jesus possa curá-lo, né? Os momentos de cura de Jesus são muito incríveis, são né? lindos. São muito maravilhosos. Sabe o que eu acho mais incrível? É que Jesus disse que a gente também ia poder fazer isso, né? Eu tenho pensado muito sobre isso, porque Deus tem falado muito comigo, que tem me dado o dom de cura, né? E aí eu fico pensando que eu preciso ter ousadia, né? Para poder fazer isso, porque você imagina, né? Você vira pra pessoa e fala assim: pega teu leito e anda. Não é pra qualquer um. Mas sabe o que me chama a atenção nisso daí? Primeiro, eles estavam contando ali sobre essa coisa do anjo, né? Que é uma forma da gente ver que não era só Jesus, porque, na verdade,
Deus fala sobre essa coisa da gente usar o poder que vem dele, que emana dele, né? E ali tem uma coisa que me chama muito, mas muita atenção, que é o seguinte: quando nós estamos para receber uma bênção de Jesus, como a gente está para receber uma cura espiritual, quando a gente está para receber algo de Jesus, não é uma fila. Não tem quem vai receber antes de você, sabe? Não tem essa coisa de, fulano vai merecer mais do que eu e ele vai receber antes de mim, né? Porque o que o paralítico estava dizendo ali é que ele nunca conseguia chegar a tempo, né? Que sempre tinha alguém que chegava antes dele. Mas quando a gente está recebendo Jesus, é para todos e ao mesmo tempo. E isso é uma coisa que às vezes você tem que ter na tua mente. Não é merecimento, porque nenhum de nós merece, né? Não é uma fila onde você vai receber, porque às vezes a gente olha e fala assim: nossa, mas o fulano foi abençoado e eu estou na igreja há tanto tempo e não aconteceu nada comigo, que às vezes você é o outro que acha que está na frente da fila, sabe? Não é uma fila. Deus abençoa como Ele quer, na hora que Ele quer, e Ele tem os propósitos dele para cada uma dessas coisas. E não tem nada que Ele não cure, não tem nada que Ele não resolva na tua vida, né? E sabe o que isso também mostra? Que Jesus fala, ele mostrou ali para que não era algo que o paralítico precisava fazer também. Ele não ia precisar tomar alguma ação, fazer alguma coisa. A única coisa que ele deveria sair do paralítico era a fé. Porque muitas vezes a gente vai procurar cura e a gente pede ao Senhor para nos curar, mas a gente ainda acha que a gente precisa fazer alguma coisa. E a gente não coloca a fé no médico dos médicos. É isso que eu estava outro dia até conversando com uma amiga sobre isso. Eu falava assim: olha, não é o que você precisa fazer, é no que você precisa acreditar. Porque até para entrar numa água chacoalhada pelo anjo, precisa ter muita fé. Nossa! Precisa ter muita fé. Até para entrar nessa água precisa ter muita fé. Agora Jesus vem e fala assim: a todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E aí depois ele fala assim: se você tem fé, será dado a você. Então você precisa primeiro entender que se fosse alguma coisa que você precisasse fazer, a gente estava perdido. Muito. A gente estava muito perdido. Glória a Deus que a gente não precisa fazer nada. A gente só precisa crer que Jesus faz. Crer que Deus tem todo o poder para curar qualquer coisa na sua vida. Estava ouvindo a Bíblia esses dias e tinha uma oração tão linda no livro de Jó que fala assim: Deus dá ordem aos trovões, Deus sustenta as nuvens, Deus criou os céus e a terra, Deus faz o impossível. Por que Deus não ia curar? Como é que você... Quem é você para questionar o poder de Deus? Não questione o poder do seu Deus. Não questione o quanto Ele pode ou não te curar. É uma questão de acreditar e chegar o momento certo de que Ele sabe que você vai receber essa cura. É o momento certo, porque tudo tem um momento certo para acontecer na nossa vida. E tudo tem um propósito. E Ele muitas vezes... e olha, eu estava lendo esses dias a cura do cego de Betsaida. Virei para o Bruno e falei assim: você já leu a cura do cego de Betsaida? Está em Marcos 8, depois vocês leiam. E aí eu cheguei para o Bruno e falei assim: Bruno, você viu que Jesus, nesse caso, fez um milagre em duas partes. Ele não curou o cego de Betsaida de uma vez só. Esse é o único milagre que teve 2 turnos. Eu nunca tinha reparado isso, até a Tati falar. E eu falei: você me lê com atenção aqui, olha isso e tal. E eu comecei a estudar isso, porque eu falei: por que disso? Não é? E Deus começou a trazer no meu coração, eu comecei a assistir algumas outras pregações também, de que muitas vezes não é o poder dele nem o tempo dele que limitou isso. Ele não fez em 2 partes porque ele não conseguiu, ele não fez em 2 partes porque não deu tempo, não. Quando isso não aconteceu de maneira 100%, diz mais a quem estava recebendo o milagre do que quem estava fazendo o milagre. Às vezes Deus não te deu 100% daquilo que você pediu porque ainda faltam coisas em você, ou ainda não chegou o tempo dele te dar. Não porque falta poder, ou porque ele não quer, ou porque ele tá me desprezando a minha oração. Deus não despreza a oração, Deus não deixa de olhar para você. Ele tem o tempo certo de fazer tudo na sua vida. Então, às vezes, Ele cura uma área e depois cura outra área. Sabe que a gente limita muito
os tipos de milagre, os tamanhos das coisas que Deus é capaz de fazer na nossa vida, né? Essa semana estava tendo culto na igreja, a pastora Lenita estava pregando e ela estava falando sobre Jonas dentro do peixe. E eu achei interessante um argumento que ela falou assim, as pessoas acreditam que Deus ressuscitou dos mortos, que Deus é capaz de chegar lá, uma pessoa que estava morta há 4 dias e falar, levanta e volta e você está vivo, que foi o que aconteceu com Lázaro. Mas as pessoas falam, não, um homem não fica 3 dias dentro de um peixe e não morre. Primeiro que não cabe, segundo que como é que vai ficar 3 dias, não vai morrer e tal. É incrível isso, né? Então, é o mesmo Deus, tá? É o Deus que ressuscitou depois de 4 dias de morto e o Deus que falou para ficar dentro do peixe 3 dias. E é o mesmo Deus que lida, às vezes, com um vício seu, que lida com uma coisa que é tão menor, mas elas são grandes pra gente. E você sabe por que elas são grandes pra gente? Pra gente entender que nosso Deus é maior do que essas coisas todas, tá? Porque fazer um paralítico andar era muito simples para Jesus. Jesus fez isso várias vezes. Só que era impossível para ele. E às vezes a gente só tem que compreender isso, sabe? Que o nosso Deus não tem as nossas limitações. Ele não está limitado pelas coisas que nós podemos ou não fazer. O mundo dele é um mundo além do nosso, porque ele criou o nosso. Onde é que ele estava antes de criar o nosso? Sabe? Então, as coisas dele são todas muito maiores, mais incríveis, melhores. Só que às vezes a gente acha que o Deus estava lá no Velho Testamento, não é o Deus que está conosco. O Deus que estava no Novo Testamento não é o Deus que está conosco. Nosso Deus é o Deus de todo dia. É o Deus que faz essas coisas todos os dias, sabe? E a Tati estava falando essa coisa de às vezes você achar que não é escutado. A gente estava falando essa semana, ontem até, sobre um colega que estava achando isso. Que ele não havia sido escutado, né? Porque algo parecia uma derrota muito grande, né? Aos nossos olhos ainda parece, a verdade é essa, que a gente não consegue entender os planos de Deus, né? Mas essa semana, antes dele passar por isso, eu estava caminhando um dia aqui pela rua e fazendo minhas orações e eu estava um pouco chateado. Na verdade, eu estava com o coração muito em paz, mas eu estava pensando por que determinada coisa tinha acontecido. E aí Deus começou a trazer no meu coração todas as coisas que já passaram pela minha cabeça um dia que pareciam derrota e eu só fui entender que eram grandes vitórias muito tempo depois, sabe? E às vezes você também está passando por isso. Quando a Tati disse assim, não é na sua hora, não é também do seu jeito. Porque às vezes aquele sujeito podia pensar assim, eu sou um derrotado, eu nunca vou chegar naquela água. Eu sinceramente se preferir encontrar Jesus falar comigo, dizer, ó, anda. E é interessante porque existem hierarquias nas coisas de Deus, né? Não está tudo no mesmo nível. Então, quando Deus vai lá, ele não fala para você não respeitar o sábado. É interessante isso, porque Jesus, hora nenhuma, fala para não respeitar o sábado. Ele só diz que o sábado não é senhor das pessoas. O sábado não está acima das outras coisas. Não está acima de fazer o bem, não está acima de curar, não está acima de agir do Espírito Santo, né? Mas o fato é que as coisas de Deus acontecem quando elas têm que acontecer. E eu costumo dizer muito para as pessoas que eu conheço que se não está tudo bem ainda, é porque ainda não acabou. Porque assim, a única preocupação que a gente tem que ter é que está nos caminhos de Deus. Aquele homem estava no caminho de Jesus. E olha que você disse uma coisa, né? Porque você 38 anos esperando um milagre, mas para encontrar Jesus. E ele teve esse contato com Jesus porque esperou esse tempo, porque não conseguiu ir lá nas águas agitadas. O cego de Betsaida, ele encontrou Jesus numa época que era muito difícil acessar Jesus. As multidões não conseguiam acessar. E vendo uma pregação, o pregador falou isso e ficou muito presente para mim. Se você pensar na mulher do fluxo de sangue, em Zaqueu, que teve que subir na árvore, os caras que tiveram que quebrar o telhado para chegar. Não era fácil chegar em Jesus, mas aquele cego, aquela pessoa, ela foi conduzida por Jesus até fora de Betsaida, ou seja, ele passou um tempo com Jesus ali que ninguém quase conseguiu passar. Ele era cego, então Jesus teve que carregá-lo, teve que dar a mão para ele, não é? Então aproveite o seu processo, porque às vezes esse processo é nesse processo que você vai dar valor à mão do Senhor. É nesse processo que você vai dar valor a Deus estar contigo todos os dias, a você conversar e orar com Ele todos os dias. Talvez se Ele te concedesse algo agora, você soltaria essa mão
porque acharia que foi você que fez algo. Ou então simplesmente não está no templo porque ele quer que você viva uma experiência ainda maior com ele. Enfim, só glorifica o nome de Deus e creia que ele é poderoso para te curar a hora que ele quiser. E do jeito que ele quiser, e não depende daquilo que você faz. Mas agora, olha que interessante, quando a gente vai para uma outra história de Jesus, que também tem a ver com a Deus está te ouvindo, Jesus está, né? Deus esses dias falou, eu estou no seu barco. Porque às vezes parece que a tempestade está tão grande, tão grande, tão grande, que parece que não tem ninguém no barco com a gente, né? Então você está sozinho. E aí hoje eu tava vindo fui levar as crianças pra escola, tava voltando, tava ouvindo a parte onde Jesus estava dormindo no barco enquanto estava acontecendo uma tempestade e os discípulos estavam no barco. E alguns deles eram pescadores, ou seja, eles estavam acostumados com essas coisas do mar, ou seja, a tempestade devia ser muito grande. Para eles ficarem aterrorizados, devia estar muito difícil. E aí eles foram para lá, pro barco, e falaram, Jesus, você não tá vendo? Você não se importa da gente morrer? E às vezes a gente faz essa pergunta para Deus. Fala, você não tá vendo? Você não tá se importando comigo? Você não tá vendo o quanto que eu tô sofrendo? Você não tá entendendo? E Jesus falou, calma, tempestade. Por que vocês não têm fé? O que acontece com vocês? Por que vocês têm tanto medo? Então assim, Jesus está no seu barco. Deus está no seu barco. E você tem que confiar que Ele pode acalmar qualquer tempestade a qualquer tempo. Você só precisa viver essa paz, confiar nele, crer nele e sim, orar e pedir a ele. Mas não um pedido que seja assim, você não tá vendo o que tá acontecendo? Você não se importa comigo? Não, tira isso. Pergunta para ele, Senhor, o que falta em mim para receber essa cura? O que eu preciso pensar? Né? O que eu preciso... como que tá a minha fé? No que eu preciso parar de acreditar? No que eu preciso acreditar? E Senhor, obrigada, porque nesse tempo o Senhor está comigo. E as coisas, elas realmente têm o seu tempo e a sua maneira de acontecer. Só que Deus está com você. Independentemente se você quer curar de uma doença física ou uma doença na alma, uma depressão, uma ansiedade, uma tristeza, uma angústia, ou a cura de um relacionamento, a cura na sua vida financeira, Deus está no seu barco. E na hora certa Ele vai chegar e vai falar, você acredita que você pode ser curado? O que você quer? Sabe o que eu estava pensando um dia desse? Quando Deus fala assim, coloque as coisas de Deus em primeiro lugar, né? E aí eu estava fazendo um paralelo com os nossos filhos, assim. Que quando eles tinham, 5 anos, 6 anos de idade, eles eram menores, eles não se preocupavam se uma coisa era cara ou não, por exemplo. Se a gente ia ter dinheiro para poder pagar uma determinada coisa, ou se ia ter aquilo que eles iam comer, né? Hoje que eles já estão um pouco mais velhos, eles entendem o preço das coisas, né? Então eles se preocupam, mas isso não é caro? Mas pode tal coisa? Pode não sei o quê? Sabe por que eles não se preocupavam antes? Porque eles só vinham direto no pai e na mãe, sabe? Então eles iam direto em quem pode ou não prover. Agora eles começam a ficar mais autônomos e eles começam a querer resolver sem o pai. É engraçado isso, porque a gente também passa por esse processo. E aí o que Deus fala na Bíblia é, volta lá para quando você era criança e procura o pai. Você procura o pai em primeiro lugar. E as coisas são acrescentadas. E ele vai acrescentar do jeito dele, na hora dele, como ele quiser. Às vezes parece que algo é bom ou é ruim e você não entende. E você não entende. Porque nós, quando éramos crianças, lá com 4, 5 anos, se deixasse a gente comer só chocolate, porcaria, o dia inteiro, tal, não sei o quê. E aí é o pai que tem que falar, não, você precisa de verdura, não, você precisa de não sei o quê, tá? E se você for perguntar para aquela criança, ela vai falar, não, mas o bom para mim é chocolate. E ele vai dizer, não, o bom para você ser forte, saudável, viver muito, conseguir várias coisas na vida, é você comer a verdura, é você comer tal coisa. Então, não entenda. Só aceita, coloca na mão dele, aceita, procura Deus em primeiro lugar. Ele cura o paralítico, ele faz o barco ficar tranquilo no meio da tempestade, ele ressuscita, ele faz essas coisas todas. Ele é um Deus de milagre, porque as leis do mundo não são páreo para ele que criou o mundo. Tá? Então, só entrega para ele e espera que ele vai agir, independentemente se você merece, não existe fila para ninguém, você só precisa estar no caminho de Jesus. Mas para finalizar, antes de louvar, você reparou o finalzinho? O que Jesus fala para ele depois que encontra ele no templo? Vá
e não peque mais, para não te acontecer algo pior. Então você precisa refletir que após receber o teu milagre, você vai entrar no prumo de Deus. Você vai fazer o que é certo, cumprir os mandamentos dele. Não peques mais. Vá e não peques mais. Lógico que nós somos pecadores, nós pecamos todos os dias. Mas aquele pecado aqui, ó, que Deus te trouxe na memória, aquele que você sabe que você pode evitar, aquele que é consciente, que você faz consciente, não faça mais. A nossa tentativa é, aquele pecado você não peca mais. Aí você vai descobrir outro, você vai falar, nossa, que vergonha. É aquele você para de pecar também. Então é um processo. Para que não te aconteça algo pior. Lembra disso. Lembra disso. Tem um louvor que ele é lindo, de cura. E quando você declara esse louvor, você declara que você crê que Jesus é a cura. Você crê que Ele é tudo que você precisa. Ele é o que você precisa. Creia nele, confia nele, Amém. Peça a Ele. É disso que você precisa. Amém? Amém. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Amém. Que você possa declarar isso todas as vezes que por algum motivo o inimigo da sua alma fazer você acreditar que para aquilo não tem jeito, para aquilo ainda falta alguma coisa que você precisa fazer. Só creia, só confie nele. Amém? Eu vou orar por você. Pai querido e amado, nós estamos aqui, Senhor, para declarar o quanto o Senhor é bom, maravilhoso, magnífico. Senhor, nós confiamos que o Senhor criou os céus e a terra, que o Senhor é o Deus do milagre, é o Deus do que para nós parece impossível, mas para o Senhor é fácil, para o Senhor é comum. Para o Senhor é simples, nós cremos nisso, Senhor. Nós estamos aqui juntos declarando isso, Senhor. Nós cremos que Tu és a cura, que não há outro igual a Ti, que Tu és a vida, tudo que nós precisamos, Senhor. Pai querido e amado, recebe as nossas orações. Cuida de nós, Pai, dos nossos corações, da nossa mente, Senhor. Vem, Senhor, falar no nosso coração. Pai querido, nós estamos aqui declarando também que nós sabemos que o Senhor nos vê todos os dias e que nós não estamos só. Continua no nosso barco, Pai, continua conduzindo a nossa vida. Nós entregamos os problemas, as enfermidades, as dificuldades, todas nos seus pés, Pai, aos pés da cruz, porque nós cremos que Jesus morreu para nos livrar dos pecados, para tirar as nossas enfermidades, e que a Tua palavra diz, Senhor, está escrito, que os cansados, que os doentes serão curados, serão consolados pelo Teu Espírito Santo. Então nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor. Recebe as nossas orações, recebe o nosso clamor e vem com a Tua cura no Teu momento e do Teu jeito, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que Deus te abençoe ricamente e que você possa ser instrumento do agir de Deus, encaminha para outras pessoas também e reflita sobre o que a gente falou aqui. Que o Senhor te abençoe muito. Fica com Deus. Tchau, tchau. Aproveita, assiste os outros episódios se você não assistiu e compartilha esse aqui para alguém que está esperando o vídeo chegar para ter a sua fé renovada. Um beijo, a gente se vê no próximo episódio. Amém.